Olá, nobres! Para quem assiste o nosso canal, vocês viram que em alguns vídeos atrás eu falei um pouquinho sobre esse carregador de baterias da Sky RC, que é muito prático, muito útil, pequeno, portátil, né? Porém ele tem uma grande desvantagem, que é não possuir uma fonte de alimentação a ele. Então é sempre necessário estar carregando, né, uma fonte de alimentação. A fonte de tensão, como a gente comentou, a entrada dela é aqui, ela é uma fonte de 11 a 18 volts, com uma corrente de até 6 amperes. Eu usei para testar, então, é uma fonte de bancada que eu tenho de laboratório, só que é um negócio muito grande, volumoso e pesado, né? Então eu olhei para as minhas fontes de alimentação de notebooks antigas e pensei, por que não utilizar uma delas, né? Porém isso tem um problema. A tensão de alimentação do notebook tipicamente é em torno de 19 a 19 volts e meio. E a entrada máxima desse equipamento é 18 volts. Bem, como eu posso resolver esse problema? Primeiro a gente vai ter que escolher uma fonte de tensão entre essas 4 opções que eu tenho aqui, com a capacidade de fornecer uma corrente de até 6 amperes. Então vamos dar uma olhadinha. Essa eu tenho a capacidade de 4,6 amperes, já não me atende. Esta aqui tem uma capacidade de 19 volts, 3,42 amperes, também não me atende. Esta aqui é uma fonte que tive que abrir, mas também pelo tamanho não vai me atender. E por último, eu tenho essa fonte aqui com capacidade de fornecimento de 7,7 amperes. Então, até pelo tamanho dela, a gente consegue ver que é uma fonte bastante robusta. Vamos tentar adaptar ela para usar como fonte de alimentação desse carregador. Bem, pessoal, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e assim a gente pode fazer o canal crescer cada vez mais. Então vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é a gente abrir a fonte de alimentação e ver o que a gente consegue fazer, né, com ela. Pessoal, eu já abri várias fontes, né? Eu posso garantir para vocês que essa é uma das fontes com a melhor blindagem que eu já peguei. Vamos abri-la. Pode notar um cuidado bem grande, né, com essas isolações, com essa manta que também serve como isolação e também condição de calor. É uma placa face simples, tá, pessoal? Mas bastante robusta. O que nos interessa, né, a gente já vai ver um pouquinho, é achar a parte de controle desse circuito para que a gente possa então atuar e fazer o controle do estágio de saída através dessa malha de controle. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui é arrebitado, vou tentar não mexer aqui, né? Visto que o conjunto é com face simples, então toda a parte de controle deve estar por baixo. De maneira breve aqui na placa, né? A gente tem toda a parte de entrada de energia, né? O hot side, o lado quente, digamos assim, o lado vivo, que tem energia, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui é o circuito de controle, todo o estágio de controle necessário, né, para fazer o controle. E aqui a parte de saída. Notem que aqui eu tenho todo um isolamento, né, onde eu não tenho trilhas, né, de modo a isolar, né, essa parte aqui que é o secundário, que é a parte isolada, né, que a gente tem contato com o notebook, com a parte viva, que é essa parte da frente. Bem, pessoal, eu já estive olhando aqui, ficou muito pequenininho, né, mas esse pontinho preto que a gente tem ali é um TL431. Esse TL431, ele faz parte então da nossa malha de controle, né, que se localiza nesse conjuntinho aqui e que manda o sinal de controle para esse componente que está aqui, que é o optoacoplador. Então, o secundário, né, a parte de saída, ela manda através dessa malha de controle, ela manda informações, né, de feedback, né, do retorno para o nosso optoacoplador, que então aciona toda a estratégia de controle que a gente tem nesse circuito. Então a gente tem que dar uma alterada, a gente tem que ver o que a gente consegue fazer aqui então para alterar essa malha de controle, alterar a nossa referência. Vamos dar uma olhadinha nisso. Bem, buscando exemplificar, né, através de um esquema elétrico, eu baixei um exemplo de projeto, né, da Power Integration, de um adaptador de fonte de notebook, né, com entrada então universal, que é o nosso caso, com saída de 19 volts com a corrente de 3,4. Lembrando que a nossa fonte ela é um pouco diferente, né? Mas basicamente, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no que interessa. O que nos interessa é um circuito modelo para a gente poder exemplificar o que a gente vai fazer aqui hoje, tá, pessoal? Aqui então eu tenho a minha entrada de alimentação, né, universal, eu tenho uns filtros na entrada do meu retificador, né, tem um retificador em ponte completa, um capacitor. Aqui eu tenho um transformador de isolamento, né, o elemento de chaveamento que fica integrado dentro do circuito
E aqui, essa parte do lado de cá, o nosso estágio de saída, né, ou secundário, onde tem alimentação de 19 volts. Notem, né, que aqui a gente tem um retificador, um circuito retificador, e aqui é a parte que nos interessa, tá, pessoal? Aqui é o nosso circuito de referência, né? Todo esse controle, então, é feito por esse estágio de saída, onde a gente tem um regulador de tensão, aqui o LMV431, e eu tenho os componentes acessórios aqui, então, que fazem com que a gente consiga acionar, né? Lembra que o que ele vai fazer, né? Ele vai acionar esse optoacoplador, né? E vai mandar uma luz, né? Separando galvanicamente, né, o meu primário do secundário e mantendo com isso a segurança da minha fonte de alimentação. Então essa luz que ele emite aqui, esse LED, né, vai entrar nessa base desse fototransistor, que vai acionar o meu circuito de feedback. Então o que a gente tem que fazer aqui, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai procurar esses dois resistores, tá? Que são um divisor resistivo que dá uma referência de tensão para que o nosso circuito de feedback funcione. Obviamente tem outros valores, a gente vai tentar, vamos levantar o esquema dele e ver como a gente consegue fazer isso funcionar. Bem, nomes, eu tirei então, fiz uma engenharia reversa, tirei o esquema de circuito de controle, onde aqui eu tenho um divisor resistivo, composto por um resistor de 7,32K e dois resistores em paralelo aqui, um de 53,6K e um de 806K. Minha ideia então para fazer um ajuste fino da tensão, abaixo de 18 volts, é acrescentar um potenciômetro aqui em paralelo de 1 mega e a gente ajustar, fazer um ajuste fino aí para aproximadamente seus 17 volts. Com isso em mãos, a gente vai saber qual é o valor do resistor que a gente vai ter que colocar em paralelo com esse conjunto. E aí a gente acrescenta um resistor em paralelo e a gente mantém essa tensão fixa no valor que a gente quer. É possível calcular o valor do resistor, desse divisor resistivo? Sim, pessoal. Mas eu quero mexer o mínimo possível no circuito, né, e mostrar para vocês como é que se faz isso da maneira mais simples possível. Então, pessoal, foi acrescentado esse potenciômetro de 1 mega em paralelo com os resistores do divisor resistivo, né, para a gente tentar então chegar na tensão que a gente quer, que é abaixo de 18 volts. Só nessa configuração ele está girando aqui em torno de 18.3, 18.4. Aqui é minha carga eletrônica, né? Percebam que eu cortei, né, o meu conector para poder ligar aqui na fonte. Vamos acrescentar uma carga aqui para essa tensão ficar um pouco estável, tá? Vamos colocar aqui meio ampere. Estou em corrente constante, né? Percebo que eu estou drenando. E minha tensão foi para 18.4, é um pouco acima do que a gente deveria. Então vamos baixar um pouquinho. Vamos baixar aí para em torno de 17 volts. Agora vamos testar a regulação dessa fonte. Se ela é para 7.7 amperes, vamos ver se ela chega a isso, né? Estou com 1 ampere, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amperes, 7.7. Vamos ver se ela aguenta 8 amperes. Então percebo que em 8 amperes ela baixou então para 16.2. Vamos tentar aumentar um pouquinho. 17 volts. Vamos tirar carga e vamos ver qual a tensão que ela volta. Então, pessoal, sem carga ela chega em seus 17.7. É um bom valor. Pode deixar um pouquinho abaixo, se for o caso também, não tem problema. Vou regular ela para uns 16.7 aqui, pessoal. Então, sem carga, pessoal, ela fica com 17,5 aproximadamente. Vamos acrescentar uma carga e vamos testar ela então até o seu limite de 7.7, né? Vamos chegar em 8. 8 amperes drenando da fonte, ela se comporta com valor de tensão de 16.6 volts, o que é muito bom. Mas será que essa fonte tem proteção contra curto, pessoal? Ou contra sobrecorrente? Vamos ver até quanto ela vai. 9 amperes, 10 amperes, 11 amperes e a tensão cai, né? Então a proteção contra curto-circuito, né, ou contra sobrecorrente está atuando. Vamos retirar esse componente então, e vamos medir o valor da resistência que a gente vai encontrar neste potenciômetro. O valor que encontrarmos, né, vai ser o valor que a gente vai ter que colocar em paralelo no divisor resistivo. Vamos ver? Então, pessoal, medindo aqui o resistor, né, chegamos a um valor de 383 kΩ. Então, algo próximo a isso que a gente vai ter que colocar. No mercado que a gente tem, tá, pessoal? A gente tem de 390 kΩ e tem de 330 kΩ. Tentando mostrar para vocês, pessoal,
Então aqui coloquei o meu resistor em paralelo com o conjunto. Vamos ligar e vamos ver qual o valor da tensão. Bem pessoal, a vazio então eu estou com 17 volts, 17.2, arredondando, né? Vamos ligar. Cheguei em 17 volts. Vamos aumentar a carga. 8 amperes drenando da fonte. Estou com a tensão de 16.4. Perfeitamente bom para o nosso carregador de energia. Então vamos montar aqui o circuito novamente e vamos testar agora com carga, né? Lembrando que aqui a gente vai ter que soldar então um conector apropriado para o nosso carregador baterias. Bem, nobres, estamos então com a nossa fonte aqui. Vamos ligar ela no carregador. O carregador eu já conectei numa bateria de chumbo ácido, né, de 12 volts, para a gente fazer alguns ensaios. Vamos ver se tudo vai dar certo. Então ligou o nosso carregador. Vamos fazer alguns testes aí. Ó, a tensão de entrada, né? A nossa fonte está em 17.01. Tá ótima. Bem, isso aqui comprova essa tensão de 17 volts, então comprova que a nossa fonte foi hackeada de maneira apropriada, né? Sendo que o valor original era de 19.5 volts, a gente conseguiu baixar então para 17 volts, e o que torna ela compatível com o nosso carregador aqui. Caso vocês tenham uma fonte de note velha ou antiga, não usada na casa de vocês, dá para hackear e dar outro destino a ela.